E nós vamos falar agora, isso é importante, eu vou trazer aqui o José Uchoa, tá? Nós vamos falar agora sobre o MBL. Porque o MBL, o Ciro é perigoso, na minha opinião, vou dar a minha opinião, o Ciro hoje é perigoso, porque ele se apresenta como de um campo, mas na verdade ele está fazendo um trabalho para outro. Isso é fato. Agora, existem alguns que também enganaram, mas também já são identificados desde o início como da direita, que é o caso do MBL. Eu vou chamar aqui o José Uchoa, mas antes eu quero aqui ler aqui o superchat, né? O primeiro do Avel Alencar. Brian, por favor, esquece esse quinta coluna, eu vou colocar aqui, deixa eu recuperar aqui, isso aqui na tela, é o Avel Alencar. Brian, por favor, esquece essa quinta coluna do Glenn e do outro. Fique calmo que seu papel é fundamental, por isso o ataque dessa gente do Deep State. Tem também aqui um outro superchat do Olavo Lins. Grande Brian. Joaquim, dá para fazer um corte dessa entrevista com o Brian? Fica aqui, eu sou a favor de que se faça um recorte, sim, e a gente coloque lá no canal nosso de cortes essa resposta do Brian a esse ataque pessoal, covarde até, do Glenn a ele. Vou chamar aqui o José Uchoa e nós vamos continuar nessa live, nesse bate-papo, nessa noite, que está bastante interessante. Vamos ter muito conteúdo agora também. Tá bom? Tá aqui o José Uchoa, vou colocar aqui na tela. Muito obrigado, José Uchoa. José Uchoa é professor universitário, Universidade Federal, né, do Maranhão, e autor de um livro sobre as jornadas de junho. Tem que entender as jornadas de junho para entender Davi Miranda. E vai entender também Glenn. O que você fala sobre isso, José Uchoa? A palavra é sua para você fazer a sua saudação. Temos muita coisa para mostrar aqui hoje. Boa noite, Joaquim. Boa noite, comunidade. Eu sou parte dessa audiência também, toda noite aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza tem que entender jornadas de junho para entender Davi Miranda, para entender Glenn, para entender esse ataque que a democracia brasileira sofre desde 2013. Eu remontaria inclusive a 2004, 2005 com a AP 470, né, a famigerada ação penal do mensalão, e esse endeusamento do Poder Judiciário, que inicialmente com Joaquim Barbosa e depois com Sérgio Moro. É um debate necessário e, sobretudo, essa questão que descamba no bolsonarismo, numa idolatria do que vem de fora, cartazes em inglês, tudo isso começa nas jornadas de junho, justamente por eu ser professor de língua inglesa, eu me interessei por isso, porque as duas hashtags que bombaram, uma delas era Change Brazil. E por que não Muda Brasil com S, Change Brazil com Z? Né? Nós podemos falar e desenvolver esse tema mais adiante, né? Mas houve até jogo do Fluminense em Orlando, patrocinado pelo movimento Change Brazil. E a gente tem vídeo disso, eu documentei isso. Na verdade, esse livro é fruto da minha tese de doutorado. Eu mandei o link da página do livro no chat privado para você, né? Se você quiser e puder depois eu vou dar uma compartilhar olhada, com a audiência. Eu queria ver o show pelo seguinte: ontem, foi preso, vou colocar, foi preso do Rio de Janeiro, um cidadão, ninguém falou que ele era do MBL, que ele tinha sido do MBL. É um vereador um vereador daqui de Cidade de Embu das Artes, presidente da Câmara, e ele é um tipo de político que ascendeu exatamente dessa onda que foi estudada pelo Uchoa. E ele, Renato Oliveira, ele foi preso por injúria racial, que ele estava tumultuando e ofendendo, chamou de macaco, um funcionário de um condomínio no Rio de Janeiro. Ele estava lá no Rio, passando férias, tá lá numa região lá, Curicica. Ele estava num condomínio importante ali, Estrelas, e ele, então, foi preso. Então, eu vou mostrar esse vídeo, que é o cidadão, entendeu? Vou mostrar outros para ver que é esse cidadão hoje que foi empoderado por esse movimento que o Uchoa estudou, tá? E analisou, pesquisou. Daqui a pouco eu vou mostrar mais sobre o livro do Uchoa também. Só me permita fazer um último superchat que eu não para encerrar esse assunto, né? Que eu não tinha lido, que é do Cláudio Alves, nosso grande parceiro Cláudio Alves,
dizendo o seguinte: Glenn é um direitista infiltrado na esquerda. É preciso falar, viu? Porque vai ser perigoso esse ano. Muita gente vai se apresentar aí para tentar dividir, para tentar confundir. Então nós temos que falar, sim, se o comportamento dele está servindo à direita, como nesse caso, tem que ser dito isso. Deixa eu pegar aqui, olha. Então, eu vou compartilhar a tela e aí nós vamos voltar a conversar aqui. Deixa eu pegar aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Tentando aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver se é esse aqui. Não é esse. Deixa eu tentar aqui. Vou colocar aqui de vocês, todos, para a gente continuar esse bate-papo, que era esse vereador, entendeu? Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, ele foi preso. Está aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, está aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui esse vereador, a vídeo, vereador de São Paulo detido por racismo dentro da piscina no Rio. É esse cidadão aqui, ó. Está aqui, tentou até dar um chute no policial militar. Tá? Eu vou colocar aqui. É esse cidadão. Ele não queria descer, o policial entrou dentro da piscina e não queria sair. Injúria racial. As pessoas estavam famílias lá nesse condomínio, ele estava publicando, colocou um som alto, as pessoas pediram para ele não para abaixar, porque não pode usar, ele não abaixou, tumultuou e agrediu o funcionário com essas palavras racistas. Aí a polícia foi chamada e vocês estão vendo aí. Olha ele aqui. Esse é o fundador do MBL, Renato Oliveira. Tá? E aí o pessoal que estava ali, classe média, da gente aplaudindo esse cidadão. Tá? Então, eu vou colocar aqui mais um vídeo para vocês verem. Tá? Esse é o cidadão, olha aqui, vou colocar aqui para vocês, só para a gente contextualizar quem é essa pessoa, como é que ele ascendeu. Tá? É importante ver, e aí o Shoa vai falar do estudo acadêmico dele que explica por que nós caímos nessa arapuca. Eu digo nós porque é pelo Brasil. Tá? Então, não é... Aqui, olha, o cidadão, olha, é esse aqui, ó. Esse é o cidadão, ó. Ele estava lá tumultuando e foi preso por injúria racial. Presidente da Câmara de Embu das Artes, aqui na Grande São Paulo. Aqui, Renato Oliveira, esses dois que você conhece, o Holiday, esse é o Kim Kataguiri, esse é Renan, eu acho que é um outro fundador do MBL. Então, está aqui todos eles. Então, vou mostrar mais, quando esse povo era aplaudido, quem era esse povo, e esse povo as pessoas não perceberam que esses foram que saíram do ovo da serpente, entendeu? Eles estavam sendo gestados naquela ocasião. Deixa eu passar mais um trecho aqui para vocês verem, e aí vamos falar, porque tem explicação. Tá? Tudo isso tem explicação. Tudo isso foi um projeto, ele foi articulado. Tá? Tem explicação, e foi uma guerra contra o Brasil, como eu já disse. Olha aqui. Então, esse cidadão, olha, nessa mesma época, estava no programa do Jô. Vou colocar aqui. Ó. Era jovenzinho. Se apresentava como querendo ajudar o Brasil, salvar o Brasil. Há poucos dias tu me chamou de estuprador do Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. Viva Bolsonaro! Quem é que gritou esse absurdo? Quem foi? Maluf está na plateia, é isso? Quem que gritou? Fala, só para eu saber. Foram vocês três? Não, foi só um. Não, só um. Não, vamos falar. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Na verdade, vocês sabem, foi naquele caso. Eu acredito que o Bolsonaro
ele que foi autor de um projeto de lei para a castração química de um estuprador, e para aumentar essa pena, ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por isso a minha manifestação. Pelo amor de Deus, moço, na boa. Não tem contexto. Olha, Não tem contexto. eu já ouvi na muita boa. bobagem na minha vida, Eu também. mas essa supera a do Bolsonaro. Esse é o pessoal que foi empoderado. Ele é presidente da Câmara hoje. Isso foi em 2014, dezembro de 2014. Como foi empoderado. Hoje é uma autoridade. Se julga no direito de agredir as pessoas num condomínio lá no Rio de Janeiro. Vou mostrar quem é a turma dele agora, para vocês verem. Tá? Essa é a turma dele. Olha aqui. Ó. Vou colocar aqui a turma dele. Vocês vão ver a turma dele, quem é, de onde vem o poder dele, entendeu? A turma dele é essa aqui, ó. A turma dele é esse aqui, ó. O Valdemiro, o líder de uma igreja evangélica, ele aqui, esse outro é o prefeito lá. Esse rapazinho, ele está respondendo por tentativa de assassinato de um jornalista lá em Budas Artes, porque o jornalista era crítico a esse prefeito aqui, porque está sendo investigado por ligação com o PCC. Olha a turma dele aqui, o Malafaia, olha ele aqui. É isso que surgiu daquela jornada de junho. Entendeu? Olha ele aqui numa igreja evangélica, está aqui, olha. Tá aqui. Bom, tem mais ainda vídeos para saber, cidadão, para saber mais, mas no fundo, isso aqui já é o suficiente. O Shoa, esse é o tipo de pessoa que ascendeu naquelas jornadas de junho, e por que eles conseguiram esse espaço? Difícil, né, Joaquim? Só antes de prosseguir, o pessoal estava reclamando um pouco do meu áudio, não sei se está mais audível agora, se puderem ajudar com os comentários. Ô, Joaquim, a gente passa por um processo desde, eu digo que vem de 2004, mas que se intensificou em 2013, de naturalização de um discurso incivilizado, sem freios, que tem a ver com os modos de dizer das redes sociais. Um teclado e um monitor deixa a pessoa extremamente corajosa, sobretudo atrás de um perfil fake, para enunciar coisas que nós recalcaríamos no contexto presencial. Eu não posso chegar aqui, Joaquim, presencialmente, olhar para você e falar, vem cá, eu não gosto de você porque você está, sei lá, usando roupa azul, e eu não gosto de azul, e te meter um soco na cara. Mas eu posso te desferir todo tipo de injúria por meio de um teclado e de uma conexão de internet, sem a mínima consequência. Então esse sujeito do ciberespaço, esse web ativista, que o web ativismo em si ele não é mal ou bom, mas ele é uma ferramenta que permite com que o dizer se dilate, né? O dizível, o universo do que se pode dizer, não tem um controle, não tem um dispositivo de censura, e quando eu falo em censura aqui, não é a censura de Estado, mas é uma autocensura, né? Pegando aí da questão da psicanálise, seriam as regras aí do superego, por exemplo, né? Que te diz, olha, isso aqui não é legal fazer, isso aqui eu tenho que refrear, eu até sinto, mas eu não vou colocar essa questão, eu não vou usar esse vocabulário, porque eu vou ser agredido. É o que o cara fez no Jô, né? É o que foi naturalizado nas jornadas de junho de 2013. Eu não sei se tem como, Joaquim, mas na página 174, você já está aí compartilhando, na página 174 do meu livro, tem um cartaz que um manifestante impunha nas jornadas de junho de 2013, em que ele enuncia, Haddad, nem sua mãe cobra 3,20. Veja, um discurso misógino, que depois foi voltado contra a presidenta Dilma naquele fatídico episódio da abertura da Copa das Confederações. A Dilma altivamente escutou tudo aquilo sem esboçar qualquer reação negativa, né? Então vejam aqui, aí, né? Exatamente, né? Haddad nem sua mãe cobra 3,20. Ou seja, insinuações que ferem a honra das pessoas. E por que escolher a mãe? Por que não atacar diretamente ao Fernando Haddad, mas escolher a mãe?
Então é um discurso que remete à misoginia, que depois se voltaria contra Dilma, que foi naturalizada com Bolsonaro. Eu costumo dizer que se Bolsonaro tivesse sido algemado naquela sessão do golpe de 2016 e perdido o mandato ali, nós hoje estaríamos numa situação muito melhor. Mas não há freios no discurso. E o discurso da antipolítica, o discurso que muitas vezes, e o pessoal dos movimentos identitários progressistas me perdoem, porque o discurso identitário às vezes ele é distorcido para negar a política e para negar a classe, a questão de classe. Chico Mendes dizia que consciência ambiental sem consciência de classe era jardinagem. Eu, parafraseando o Chico Mendes, eu diria que identitarismo sem consciência de classe é time de futebol, com todo respeito a quem gosta de futebol, ou ferrarismo para quem gosta de automobilismo. É algo vazio. Você precisa entender que os impactos da opressão identitária se dão também no campo da classe. E é esse o estudo que eu tento levantar no meu livro, que é fruto do meu trabalho de doutorado na Universidade de São Paulo. A propósito, o pessoal estava perguntando como adquirir o livro, né? Tem o link que eu deixei com o Joaquim, não sei se o Joaquim vai poder disponibilizar. Não tem esse link agora, mas dá sua rede social, onde que as pessoas podem entrar em contato com você. Certo, vocês podem me achar pelo Twitter, twitter.com/Zé Uchoa, tudo junto, UCHOA. E vocês podem também visitar o endereço que é webativismo, tudo junto, .orbitpages.online. O livro está disponível lá e quem for a audiência do Brasil 247 está nessa live, tem 15% de desconto usando o cupom TV247. Eu fiz uma cortesia de desconto para o pessoal da TV 247. Então, deixa eu colocar aqui, eu vou até colocar aqui esse link, isso aqui nos comentários, e vocês podem acessar. Mas antes enquanto isso, eu queria que você, por favor, comentasse sobre esse superchat nosso aqui, que é do Oli the Kid Yodman Week. É isso? Estou falando correto ou não? Ele diz aqui, olha, alguém me explica a diferença entre o MBL e qualquer organização terrorista, porque o cara só lança fake news, causando o caos e o terror social. E que o Ali agradece e já diz obrigado a você. Questão colocada para você, então. O MBL ele é fruto dos discursos de ódio e negação da política, né? Assim como era o famigerado Revoltados Online, que surge no contexto das Jornadas de Junho e que muitos migram para o MBL. O Revoltados Online era um grupo disseminador, reconhecidamente disseminador de fake news, que só foi retirado do ar convenientemente pelo Facebook e pelas outras redes sociais após cumprirem seu papel nas eleições de 2018. Né? E eu estive, né, na época morava em São Paulo, eu estive em várias marchas contra o impeachment, acompanhei algumas como observador pró-impeachment, e esses caras andavam com aquelas jaquetas pretas, aqueles caras malhados, bombadões de academia, aquele perfil intimidador. Era difícil circular na Paulista com a camiseta vermelha. Vermelha. Não era de nenhum partido, não era da Dilma, não tinha nenhum dizer. Vermelho era condenado. Então era um jogo, inclusive, de intimidação no ponto de vista do campo semiótico, né? Do símbolo. A cor era demonizada. Era muito difícil. Então são organizações, são grupos paramilitares, eu diria. Milícia. O nome correto é milícia, que saiu do digital e que foi para a rua. Pegando aí a hashtag que bombou na época, que era o Vem Pra Rua, que virou movimento também. Eles saíram das milícias digitais para a rua. O Shoa, você acha que dá para identificar quem é que patrocinou esse povo? Se dizia na época que os irmãos Koch patrocinavam, porque os irmãos Koch patrocinavam a extrema-direita nos Estados Unidos. Então, isso é histórico, é fato, isso foi já revelado. Olha, agora, aqui o zum disso, mas dá para afirmar que havia de grana de fora? Olha, não dá para cravar, né? É especulativo.
né? Até porque isso acho que é um trabalho mais... Eu, como linguista, me limito à materialidade da linguagem, mas, assim, um jornalista investigativo bom como você, ou que se interessa por isso, talvez possa levantar. Mas eu penso o seguinte, o que eu tenho de dados, o vemprarrua.net, que foi o primeiro domínio do Vem Pra Rua, né, que foi lançado em 2013, estava registrado no nome de Rogério Schecker. Rogério Schecker é do Partido Novo, tinha ligações com o da Ambev lá, ligado a Tabata também. Que é o Jorge Paulo Leman. O Jorge Leman, Paulo né? Leman, exato. O Leman. Então, esse pessoal todo está interligado. O domínio vemprarrua.net, hoje não mais, ele não existe mais, esse domínio, né? Eu tentei, inclusive, tirar um print para incluir no livro, já não existe, mas à época, e eu tenho prints antigos, estava registrado em nome de Rogério Schecker, que foi candidato ao governo de São Paulo pelo Partido Novo, que é o pessoal que nega a política, nega o Estado, prega uma ideologia que se diz não ser ideologia, que é o neoliberalismo, que investe nesse individualismo, e individualismo é o oposto de solidariedade, é o oposto de empatia, né? Essa ideia de que você é investidor de si mesmo e que se você fracassar, a culpa não é de ninguém, é só sua. Essa ideia de autorresponsabilidade distorcida, né? E uma das observações, acho que mais importantes do livro é justamente isso. Mesmo no campo da esquerda, onde se originaram as jornadas de junho, há um discurso que monetiza todas as relações. Tudo se dá em torno do dinheiro. Quando eu digo não é só por 20 centavos, foi por 20 centavos. Nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo por causa de 20 centavos. E eu pagaria os 20 centavos feliz e satisfeito para não viver num país governado por Jair Bolsonaro. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar aqui, olha, para ver, esse povo se apresentou como democrata, mas o grande capital se movimentou. Vem para a rua, nós mostramos esse dia uma propaganda na época da Copa que foi feita pela Fiat, e ela usava a expressão vem para a rua, incentivando as pessoas a protestarem, que era um absurdo gigantesco. Deixa eu falar de outra coisa, se apresentavam como democratas, mas tem aqui o João Pedro de Oliveira Mercedes, que é o desenhista autista, o desenhista do 247, ele diz aqui, olha, ontem no Twitter, no perfil Jair Me Arrependi publicou foto do tweet dele, né, que criticava o Deltan. Ele criticava o Deltan, ele falou, Deltan, eu me arrependo de ter apoiado você, porque muita gente apoiou a Lava Jato, e ele apoiou. Então ele diz aqui, olha, critiquei, e o Deltan ocultou, tá? Então, aí tem gente que tirou o print antes, etc., e está circulando na rede social. Mas tudo foi combinado, né? Esse povo, quando você olha esse Renato, ele no Jô, etc., você olha o Deltan Dallagnol, talvez não tenha muita diferença entre eles. Não Nós tem. eu vou fazer essa pergunta para você para nós encerrarmos. Foi a grande era da hipocrisia. Eu diria o seguinte, a era da mentira, o uso da mentira como método, da agressividade, do pode tudo, para, enfim, atacar, demonizar, ou atacar o Brasil. Essa, na verdade, foi essa era. E esse povo que se apresenta tudo com carinha de sangue. Olha, Joaquim, eu vou usar um termo que é pesado, e quem gosta de psicanálise, me perdoe se eu estiver esticando a corda, eu sou um simples curioso da psicanálise, ainda estou nos estudos iniciais, mas eu diria que foi a era da perversão na política. Por que a perversão? O que é o perverso? O perverso é aquele que instrumentaliza a lei, que instrumentaliza os códigos morais e éticos. Ele fala em ética, ele fala em observar a lei, mas ele próprio não a observa quando essa lei fere os seus interesses. É o Deltan Dallagnol conversando com o Sérgio Moro para combinar uma sentença. É o Jair Bolsonaro intervindo na Polícia Federal. Intervenho sim, para beneficiar um filho meu. Eu dou o bife para o meu filho. É aquela coisa, os outros corruptos são os outros. A culpa é sempre dos outros. A lei é para os outros. Eu acho que aquele filme que foi feito sobre a Lava Jato, A Lei é para Todos, deveria se chamar A Lei é para os Outros. Para nós, não. O comportamento da perversão política permeou desde 2013 até hoje, permeia
o imaginário da extrema-direita brasileira, que é um discurso hipócrita, moralista, anticorrupção, lavajatista. Muita gente se enganou com Deltan Dallagnol, muita gente se enganou com Sérgio Moro. Lembrando que começou aqui em São Luís do Maranhão, a Operação Lava Jato, com a prisão do Youssef aqui no hotel. E na época todo mundo falou, inclusive a presidenta Dilma apoiou a Lava Jato e disse que ia deixar rolar, que não ia ficar pedra sobre pedra. Ao fim e ao cabo não ficou, graças ao Walter Delgatti. Mas olha, foi um grande golpe de mestre, né? Nós demos uma sorte danada de ter um Walter Delgatti Neto. Acho que tinha que fazer um busto do Walter Delgatti em algum local público, né? Porque o cara, ele revelou um esquema podre de perversão política e judiciária, e o judiciário foi muito empoderado, Joaquim. Foi muito empoderado como que um poder acima de todos, que ninguém julga. Quem é que julga? O juiz. Quem julga o juiz? Perfeito. Eu estou colocando aqui, coloquei o link várias vezes, e colocando aqui o nome do livro que estão pedindo, é o Web Ativismo e as Jornadas de Junho, de José Uchoa. Nesse link, se você acessar, eu compartilhei várias vezes o link. Se você acessar, se é que você estava vendo a live, você tem 15% de desconto no livro, que custa, que eu perguntei antes para ele, R$ 39,90. Vocês usem o cupom TV247, inserir cupom TV247. Eu ia falar algo sobre... Olha, sobre tem aqui uma pergunta, que é assim, Nilson Batista Júnior, eu vou ter que encerrar, mas vamos fazer essa pergunta. Nos seus estudos, você apurou a participação de Boulos junto ao MBL, vem para a rua, etc., como o PCO insiste em dizer? Essa é uma pergunta do Nilson. Olha, eu não foquei na figura do Guilherme Boulos, mas eu fiz uma historiografia, um levantamento historiográfico da formação do MPL. Não confundir com MBL, porque foi de propósito mesmo que eles escolheram a sigla parecida. E o MBL é formado por militantes de esquerda que estavam descontentes, né, com o fato da institucionalização do PT. Então havia alguns militantes que eram dissidentes, eles se retiraram do Partido dos Trabalhadores, da corrente do trabalho, outros de outras correntes, mas o Guilherme Boulos em si, eu não estudei. Eu sei que o Boulos teve uma participação crítica em relação aos estádios da Copa, teve uma participação de apoio em relação ao transporte coletivo. Eu não demonizo uma pauta que seja a favor do passe livre, isso era uma pauta do Partido dos Trabalhadores na gestão Erundina, em São Paulo, não demonizo. O que eu acho que aconteceu é que o MPL, o Movimento Passe Livre, acabou sendo cooptado pela força midiática da Rede Globo e outros, né? O que acontece? Quando o movimento é inicialmente criminalizado, a população que pega ônibus naturalmente se pôs ao lado do movimento, que reivindicava uma pauta justa, acesso à cidade. Quando isso acontece, o Datena faz uma enquete. Você é a favor das manifestações? E aí começa a ganhar, a favor. Ah, mas você é a favor com baderna? E continua ganhando. Ah, mas você é a favor com quebra-quebra? E continua ganhando, porque a população entende que o transporte coletivo é algo que lhe beneficia. Então, quando eles viram que não dava mais para demonizar, aderiram. E ao aderir, insuflaram com uma pauta que era federalizada. Já não era mais uma pauta em relação ao Fernando Haddad ou ao Geraldo Alckmin, que era, à época, o governador. Era uma pauta genérica anticorrupção. Quem que é a favor da corrupção, Joaquim? Ninguém vai dizer, olha, não, eu sou contra essa pauta anticorrupção porque eu sou a favor da corrupção. Defender o óbvio, genérico. E aí tem o famoso editorial, os dois editoriais do Arnaldo Jabor no Jornal da Globo. Um chamando eles, dizendo que eles não valiam 20 centavos, e outro, depois da mudança de estratégia, dizendo que, olha, só não pode cair num discurso muito genérico, tem que ter uma pauta, e aí a Globo começa a ditar a pauta. E a classe média adere. A classe média lavajatista, né, adere. O que queriam era derrubar o governo. Então, show, nós vamos falar mais vezes aqui. Foi oportuno. Foi oportuno. Foi oportuno, mas vamos continuar. Quero agradecer muito, parabéns pelo seu trabalho. Coloquei o link, Web Ativismo e Jornadas de Junho. Você, só para reforçar, você pode comprar qual é o site, porque eu já coloquei aqui, mas você pode repetir, por favor, show. É webativismo.orbitpages.online.
Só alertando o pessoal, o livro está disponível inicialmente apenas em e-book, em PDF, e é desse material e é dessas vendas que nós vamos financiar futuramente a impressão, né, a versão física do livro, para aqueles que quiserem adquiri-la, né? Então a gente é um trabalho modesto, é um trabalho acadêmico feito sem grana, com o apoio da EDUFMA. Eu gostaria de agradecer a editora da minha instituição, da Universidade Federal do Maranhão, né? E agradecer a figura do Amauri, que foi o meu diagramador, a Michele, que foi a minha revisora, e mandar um beijo, né, para as pessoas da dedicatória, meus pais, a minha Érica, querida Érica, e o presidente Lula, que é dono da dedicatória do livro. Esse livro foi entregue ainda no formato tese em mãos do Lula, quando ele esteve aqui em São Luís do Maranhão. Maravilha. João, muito obrigado pela sua apresentação. Obrigado a todos vocês por estar aqui conosco. E continue aqui agora, continue com agora o Aquiles aqui no 247. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Valeu, obrigado.